Oi, eu sou Leandro e hoje estou aqui para falar sobre Queer, um filme que está disponível na MUBI. Door's already open, can't close it now. All he can do is look away. Bom, gente, Queer é um filme de mais ou menos 2 horas e 20 de duração. E nele a gente vai acompanhar o Lee, interpretado aqui pelo Daniel Craig. E aqui ele é um expatriado estadunidense que vive na cidade do México por volta dos anos de 1950. E o Lee leva uma vida um tanto quanto liberta. Ele passa a maior parte do tempo socializando com estudantes universitários. O Lee, ele é ex-marinheiro, ele foi expulso da marinha e ele é um homem gay mais velho. Então a gente vai ver que o Lee costuma investir em homens mais novos e isso é quase que um padrão dele, mas a gente também vai percebendo pouco a pouco que a vida do Lee não é nada saudável. Ele bebe muita tequila e usa muita heroína e isso tá destruindo ele pouco a pouco. Mas a vida do Lee vai mudar quando ele conhece o Eugene, que é um estudante universitário que também é estadunidense e está ali no México trabalhando. E ele vai se interessar muito pelo Eugene, porque o Eugene é um homem jovem, muito bonito, muito sedutor, mas também muito misterioso. E isso desperta no Lee um interesse muito grande. E a partir desse ponto, a gente vai ter basicamente toda a narrativa do filme na relação que vai se desenvolver entre o Lee e o Eugene. E eu acho que aqui é onde o filme começa a me perder. Queer foi um filme que, quando foi anunciado, gerou muito burburinho. Eu e muita gente ficamos muito interessados nesse filme por dois motivos. O primeiro é que é um filme do Luca Guadagnino, o mesmo que dirigiu Me Chame Pelo Seu Nome e, mais recentemente, Rivais. E o Luca Guadagnino sabe contar histórias queers muito bem. Ele sabe muito bem desenvolver os seus personagens, ele sabe muito bem adaptar essas histórias, ele filma muito bem, ele dirige muito bem. Os filmes do Luca Guadagnino são muito interessantes e sempre tem essa temática mais queer. E quando ele anunciou esse filme, todo mundo ficou muito surpreso com o Daniel Craig no papel deste homem homossexual mais velho. E o Daniel Craig é, de longe, um sinônimo de masculinidade. Ele fez, inclusive, o 007. Então, todo mundo ficou muito interessado em saber como seria a dinâmica desse filme. E, de cara, eu já digo que esse filme, pra mim, foi bastante decepcionante. Ele é dividido em 3 atos. O primeiro ato eu acho muito interessante, porque é onde a gente conhece o Lee, a gente consegue ver o Daniel Craig desenvolver esse personagem. E até o momento anterior a ele conhecer o Eugene, o Daniel Craig tá muito bem. Ele consegue se expressar muito bem, ele usa muito do corpo dele pra contar uma história. Ele consegue criar um personagem homossexual mais velho na década de 50, sem ser caricato, sem ser de alguma maneira desrespeitoso. E eu acho que ele tá muito envolvido nesse papel. Mas a partir do momento que o Eugene entra na jogada, o Lee começa a definhar. E ele começa a ficar obsessivo e ele começa a ir cada vez mais se afundando em seus vícios. E isso começou a dificultar para o Daniel Craig nessa interpretação. Eu acho que em alguns momentos a interpretação do Daniel, depois ali da segunda parte do filme, a gente começa a ver ele um pouco mais caricato, um pouco mais travado, e eu acho que existem alguns motivos para isso, e o principal é o Daniel Craig ser muito famoso. Eu acho que a interpretação dele é muito boa, mas ele ainda tem uma trava de ser o Daniel Craig. E eu acho que alguns atores e atrizes, quando atingem um patamar de fama, eles têm essa dificuldade
de não conseguir se entregar totalmente por conta de repercussão e por conta de N coisas que podem sim ou não interferir na carreira de um ator. Mas eu acho que em alguns momentos eu senti ele muito travado. Eu não sei se também foi ideia dele passar esse sentimento, porque o filme trata muito dessa solidão e dessa busca incessante por esse amor. E é um filme que poderia ser muito bonito, mas ele não consegue me atingir. Eu passei muito tempo pensando nele, e eu acho que quanto mais eu penso nele, mais eu consigo ver pontos positivos e pontos negativos. Mas os pontos negativos começam a se sobressair muito na minha cabeça. Eu gosto, por exemplo, da fotografia em alguns momentos, mas daquele filtro dos anos 50, 60, 70 me incomodou muito. Eu acho que ele deixou tudo muito com um aspecto estranho. Eu gosto da construção dos cenários em alguns momentos, mas em outros, principalmente em algumas externas, tudo parece feito de papelão. Eu entendo que isso talvez seja a ideia do filme. Vou fazer cenários que pareçam cenários antigos, mas em alguns momentos parecia que eles estavam gravando na Vila do Chaves. E isso me incomodou também no filme. Eu gosto da parte em que eles viajam pela América do Sul e a gente tem umas perspectivas diferentes, mas eu acho que todas as cenas gravadas em estúdios para parecer áreas externas me tiraram muito do filme e eu até pensei que me lembrava um pouco do que foi feito em Pobres Criaturas. Mas não, Pobres Criaturas usa disso como narrativa. Mas aqui em Queer fica parecendo só um filme de baixo orçamento. Eu gosto da trilha sonora, de usarem músicas mais atuais. Eu acho que isso cria, sim, uma atmosfera diferente no filme. Eu não gosto muito do terceiro ato. Infelizmente, eu acho que a ideia de introduzir o Yajé, que é a erva que eles estão procurando, para expandir todos os pensamentos deles. É uma ideia muito interessante. O Iajé é o ayahuasca que hoje os indígenas usam em seus rituais e tem se popularizado cada vez mais entre as pessoas não indígenas. Mas eu acho que nesse ponto o filme passa a ser muito uma ideia psicodélica e ele se perde porque ele precisava de um ponto de virada para ter um acontecimento ali que iria afastar esses personagens, iria trazer uma perspectiva diferente da vida. E eu acho que ali ele passa muito por uma questão espiritual que também eu fiquei em alguns momentos me perguntando, nossa, mas por que disso? Eu até pensei no final do filme, eu acho que eu não entendi esse filme. Mas conforme eu fui pensando, eu fui vendo que, na verdade, o filme não tinha nada pra falar pra mim. Ele é um filme sobre um cara viciado que conhece um cara e eles vão ficar junto e eles vão passar por algumas experiências. É isso. A gente tem todo um simbolismo durante o filme e algumas coisas, algumas referências, porque esse filme é baseado em um livro também que foi escrito em 1950 e só foi publicado anos depois porque tratava dessas questões da homossexualidade. Mas eu acho que aqui em Queer a gente não tem um aprofundamento tão grande do que era ser um homem mais velho homossexual na década de 50. E a gente também não tem problemáticas. A gente vê o Daniel Craig sendo muito másculo, andando armado, mas sendo um homem gay. E a gente não tem uma perspectiva aprofundada de como a sociedade via isso. Para eles é tudo muito fácil. É como se fosse uma realidade paralela nossa, onde ser gay não é uma questão. Apesar do personagem do Lee ter muitas questões com o fato dele ser um homem queer, né? Um homem gay. Então eu acho que esse filme foi muito decepcionante pra mim. A gente tem muita coisa boa. A maneira que ele é filmado é de uma beleza muito grande, isso é indiscutível. A câmera do Luca Guadagnino é
uma experiência à parte. É como se ela quase fosse um personagem também dentro do filme. Mas num contexto geral, Queer pra mim foi decepcionante. Eu esperei muito por esse filme e infelizmente ele é um filme que não foi feito pra mim. Aparentemente ele dividiu muito a sua audiência e eu estou pendendo mais pro lado das pessoas que não gostaram desse filme. Eu acho que o Luca Guadagnino se perdeu no que ele tinha pra falar e no final das contas ele não conseguiu me comunicar nada. Mas essa é apenas a minha opinião. Pra mim, Queer é uma nota 5 de 10, sendo muito generoso e exaltando muito os pontos positivos que eu vi nesse filme. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixem like, compartilhem com seus amigos que não sabem muito bem o que assistir na MUBI ou que gostam desses filmes mais cult, mais diferentões de arte. Se inscrevam aqui no canal, isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Deixem o like, deixem seus comentários, o que vocês acharam sobre Queer. Ativem o sininho para receber notificação sempre que eu posto um vídeo novo. Ah, e mais uma coisa, a MUBI tá com uma promoção onde os 3 primeiros meses estão custando R$ 5 cada mês, podendo cancelar a qualquer momento. Então, se você tiver interesse de assinar a MUBI assim como eu tive, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. É isso, um beijo, até mais e tchau!